ler com os irmãos em Lucas 5, do versículo 36 ao versículo de número 39. Agradeço a Deus pela oportunidade, o pastor pela confiança. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, que Ele seja engrandecido, que eu diminua, pois eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas o Senhor é tudo em minha vida. Lucas 5, do versículo 36 ao 39. Todos encontraram, amém, irmãos? E a palavra de Deus nos diz assim: e disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova para cozer em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Podeis se assentarmos. É preciso deixar para se tornar. O chamado de Jesus para as nossas vidas não é algo fácil, mas é profundo e transformador. O Evangelho, irmãos, ele não só nos convida a entregarmos as nossas vidas a Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas e da nossa alma. O Evangelho também nos convida a um processo contínuo de transformação, onde nós temos que deixar algo para trás para nos tornarmos algo novo. O tema é preciso deixar para se tornar, nos faz lembrar que é necessário renunciar, abandonar certos aspectos das nossas vidas, para que nós possamos nos tornar aquilo que Deus deseja para nós, ou nos tornarmos aquilo que Deus sempre quis que nós fôssemos. Só que deixar pode ser doloroso. Por quê? Porque muitas pessoas estão apegadas ao passado. E o apego ao passado é uma das armadilhas mais sutis que pode prender o nosso coração. Porque o apego ao passado nos impede de viver o presente plenamente e nos impede de avançarmos para o futuro que Deus tem preparado para cada um de nós. Por isso a necessidade de deixar para trás, irmãos, tudo aquilo que nos prende ao passado, para que nós possamos nos tornar algo novo, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. É preciso deixar para se tornar. Então Lucas nos apresenta um homem que deixou tudo para trás para se tornar um seguidor de Jesus Cristo. Levi, que depois se tornara Mateus, o cobrador de impostos. Jesus então faz um convite para Levi o segui-lo, Lucas 5, do 27 ao 29. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado à recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos, e outros que estavam com eles à mesa. Levi, ele não só deixou tudo para trás para se tornar um seguidor de Cristo. Ele, naquele momento que Jesus fez o convite, ele já se tornou um discípulo. Porque o que ele faz? Ele convida todos os seus amigos, pecadores, publicanos, para conhecer Jesus. A palavra de Deus diz que ali havia uma multidão de publicanos. Então ele convidou muita gente, fez um banquete na sua casa para apresentar Jesus àqueles pecadores. Como sempre, os fariseus estavam por perto para criticar as atitudes de Jesus. Neste caso, dele se assentar com os pecadores para comer. Jesus então ele se defende, e defende agora os seus mais novos amigos, fazendo uma comparação.
Jesus ele se compara com um médico que atende aos doentes. Porque Jesus ele viu os pecadores como doentes que precisam de cura, não como inimigos que precisam de condenação. E Jesus também se refere ao novo e ao velho. E é sobre isso que o Espírito Santo de Deus quer tratar conosco. A parábola das vestes novas e do vinho novo, ela é repetida nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E ela surge de um questionamento dos discípulos de João Batista, o qual questionava que por que eles, os discípulos de João Batista, jejuavam, os fariseus também jejuavam, mas os discípulos de Jesus ainda não. Lucas 5,33. Disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João? Fazem oração, como também o dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Ironicamente, nos dias anteriores, a polêmica era que Jesus estava sentado à mesa comendo com os pecadores. Agora a polêmica é que Jesus e os seus discípulos sequer deveriam comer. Então Jesus responde àquele questionamento, Lucas 5, 34 e 35. E ele lhes disse: podeis vós jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado, então naqueles dias jejuarão. Era Jesus dizendo: enquanto o noivo estiver aqui, eles não vão precisar jejuar. Depois que o noivo for tirado, aí eles jejuarão. Jesus continua contando agora uma parábola, Lucas 5,36. E disse-lhe também uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova para cozer em veste velha, pois que romperá a nova e o remendo não condiz com a veste velha. É Jesus dizendo: ninguém tira um pedaço de roupa nova, corta um pedaço da roupa nova para remendar uma roupa velha, porque você vai perder as 2 peças. A nova porque vai ficar sem um pedaço, e a velha porque vai ficar desfigurada. E imagine, na primeira lavagem, aquele pedaço de pano novo iria encolher. Ele costurado a roupa velha não acompanharia o encolhimento, então ia se rasgar ainda mais. A lógica aqui é simples: o novo rasgará o velho, o novo não se ajustará ao velho. Trazendo para as nossas vidas, a única maneira de nós vivermos aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós é abrindo mão do velho. Acontece que muitas pessoas até querem viver uma novidade de vida, mas não querem abrir mão do velho. E a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, irmãos, pela fé nós somos feitos novas criaturas. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. O velho homem não se mistura mais com o novo homem. É preciso deixar para se tornar. Eu deixo o velho homem para trás para me tornar um novo homem. Eu deixo de ser criatura de Deus para me tornar filho de Deus. Eu deixo uma vida velha de natureza não santificada para me tornar templo do Espírito Santo de Deus. A única maneira de nós vivermos o novo que Jesus Cristo tem preparado para cada um de nós é abrindo mão do velho. E nós precisamos estar dispostos a viver uma novidade de vida. Nós precisamos estar dispostos a nos render completamente a Jesus Cristo. E de que maneira que nós fazemos isso? Nos arrependendo verdadeiramente dos nossos pecados, nos convertendo verdadeiramente dos nossos maus caminhos. Somente dessa maneira nós viveremos verdadeiramente uma transformação de caráter e de hábitos. Se não for dessa maneira, nós estaremos colocando um pedaço de pano novo em uma velha estrutura. Será insustentável, vai se romper, vai se rasgar. A palavra de Deus em Efésios 4, do 22 ao 24, diz que: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.
Nós deixamos a antiga maneira de viver do velho homem que se corrompe com desejos enganosos para nos tornarmos um novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, que tem origem aonde, irmãos? Na verdade, é preciso deixar para se tornar. Jesus continua a parábola, Lucas 5, do 37 ao 38. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Odres eram recipientes de couro, feito de couro de animal, normalmente de cabras ou bodes. O pastor ele já nos deu um ensinamento aqui, numa palavra oficial, alguns meses atrás, sobre os odres. Até colocou a foto no telão de um odre. Então, odres são recipientes de couro, que são fabricados para carregar algo do lado de dentro. E o que o odre carrega do lado de dentro? Água, vinho, leite, azeite e até alimentos sólidos que nem manteiga. Só que aqui a palavra de Deus, no versículo de número 37, diz que ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. O vinho novo é o suco da uva. Ele deixa de ser suco da uva para se tornar vinho. Para que isso aconteça, ele passa por um processo de fermentação. Neste processo de fermentação, ele cria gases. E o odre velho não aguenta este processo. Por quê? Porque o odre velho ele já está ressecado. Então, este processo de fermentação irá se romper o odre. Então, você vai perder o odre, porque ele vai se rasgar, e vai perder o vinho que vai se entornar. Então quer dizer que o odre velho não serve para nada? O odre velho serve para carregar água, leite, o vinho já pronto, azeite e manteiga, por exemplo. Mas, versículo de número 38, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. O odre novo, irmãos, ele passa por um processo de fabricação. Neste processo de fabricação, ele aguenta o processo do suco da uva se tornar vinho, este processo de fermentação. De que maneira que um odre ele é fabricado? Para que um odre seja fabricado, um animal precisa ser abatido, morto. Só que esse abate não é de qualquer maneira. Naquele tempo, eles tinham que seguir as leis judaicas. Então era feito um ritual de abate desse animal, que se chamava kosher. De que maneira era feito esse abate? Amarrava-se as patas daquele animal, com uma faca chamada shalaf de 0,5 metro, com a lâmina reta, muito bem afiada, aquele animal era degolado vivo. Então o fabricante de odre esticava o pescoço daquele animal, e com um único corte, aquele animal era degolado vivo. Por que um único corte? Para que o animal não sofresse. E todas as veias do pescoço daquele animal eram desligadas ao mesmo tempo, do corpo para o cérebro daquele animal. Então, em 2 segundos, aquele animal estava abatido, sem sentir dor. Depois do animal abatido, para que fosse feito o odre, ele deixa de ser um animal abatido. Para se tornar um odre, tem que haver a separação do couro da carne daquele animal. Para que esse animal, ele deixe de ser um animal abatido, para se tornar um odre, tem que haver a separação do couro da carne daquele animal. A separação é feita com muito cuidado, é retirado todo aquele couro do animal, com muito cuidado para que ele não se rasgue e perca aquele couro. Depois daquele couro retirado, ele é passado, ele é todo esfolado, depois todo costurado aonde foi aberto, com o lado peludo para o lado de fora. Depois de todo costurado, só fica aberta
o pescoço ali do animal, que vai servir de gargalo daquele recipiente. Depois desse odre pronto, o fabricante, ele coloca ele no telhado, porque agora ele vai passar por um processo de curtume. Vejam que é tudo um processo. O vinho novo para se tornar, o suco da uva para se tornar vinho, passa pelo processo de fermentação. O animal abatido para se tornar odre, passa pelo processo de separação do couro da carne. E agora ele vai passar pelo processo de curtume. De que maneira é feito? O fabricante colocava aquele odre pronto no alto, provavelmente em cima da casa. Embaixo no chão era feita uma fogueira. A fumaça que saía daquela fogueira envolvia o odre, e o odre estava sendo preparado para receber aquilo que ele precisa carregar do lado de dentro. A fumaça envolve o odre e prepara o odre para que ele possa receber aquilo que ele precisa carregar. Para que serve esse processo de curtume? Serve para fortalecer o couro, serve para tirar todo o mau cheiro daquele couro, serve para enrugar aquele couro e criar elasticidade. Neste caso, ele está sendo preparado para receber o suco da uva e conseguir aguentar o processo de fermentação. Ele é envolvido pela fumaça, e a fumaça prepara ele para que ele possa receber aquilo que ele precisa carregar. Em nossas vidas, irmãos, muitas vezes nós precisaremos passar pelo processo de preparação para atingirmos o propósito de Deus para as nossas vidas. Só vive o propósito quem passa pelo processo de preparação. O odre, irmãos, ele não foi feito para viver vazio. O odre, ele foi feito para carregar algo do lado de dentro. Nós também não fomos feitos para viver vazio. Nós fomos feitos para carregar o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Porém, só carrega algo do lado de dentro quem é envolvido pela fumaça do processo. E só é envolvido pela fumaça do processo, irmãos, quem foi desligado da carne, quem foi separado da carne. Porque aquele que está ligado na carne não pode receber nada daquilo que vem do céu. Porque quem está ligado na carne não agrada a Deus. E quem não recebe nada que vem do céu, este tal não é dele. De quem? De Jesus Cristo, Romanos 8, do 8 ao 10. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Em Jesus Cristo, tudo é renovado. Aquilo que não foi transformado será pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso a necessidade de nascer de novo, a qual foi pregada aqui pelo nosso irmão Carlos e no domingo pelo pastor. A necessidade de ser transformado, irmãos, porque a velha estrutura pecaminosa não suporta o poder do Espírito Santo de Deus. Então o velho homem precisa morrer, crucificado com Cristo, para que nasça um novo homem e Cristo viva dentro deste novo homem. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim e por cada um de nós que está aqui nesta noite. Quando nós passamos pelo processo de regeneração, irmãos, não vivemos mais nós, mas Cristo vive dentro de nós. E esta nossa vida que vivemos do novo homem, vivemos exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, o qual morreu por mim e por cada um de vocês que está aqui nesta noite. Assim como o odre no passado carregava o vinho novo, o homem é o único que carrega a essência de Deus, que é o Espírito Santo de Deus sobre a sua própria vida. Porém, são as nossas decisões e as nossas escolhas que definirão se nós seremos utilizados ou inutilizados na obra de Deus. É preciso deixar para se tornar. Glória a Deus. Jesus então conclui a parábola, dizendo, Lucas 5:39, e ninguém tendo bebido velho, quer logo novo, porque diz, melhor é o velho.
Tem algumas outras traduções que diz que o velho é bom e que o velho é excelente. Jesus aqui fazendo referência aos judeus, que naquele tempo rejeitavam o vinho novo, a novidade de vida que é o Evangelho, pois eles afirmavam que o vinho velho, o judaísmo, era satisfatório. Algumas pessoas estão acostumadas com o vinho velho, com a vida antiga, com a velha natureza, o qual considera boa, melhor ou até excelente, como nós acabamos de ler aqui, que se recusa a experimentar o vinho novo, que é a novidade de vida. E muitas vezes elas se recusam a viver essa novidade de vida porque estão presas ao passado, irmãos. E elas estão presas ao passado por diversas razões. Elas estão presas ao passado por lembranças de algo que causam dor, decepções amorosas, mágoas, ressentimentos, arrependimentos, até vitórias, conquistas, que faz a pessoa ficar olhando para trás a todo momento. E com isso ela esquece de viver o presente e ela para de olhar para o futuro que Deus tem preparado para cada um de nós. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, ele reconhece que ele também tinha um passado. Filipenses 3, do 4 ao 6. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O camarada era cidadão romano, o cara era o top dos top, mas ele entendeu que aquele passado não era mais a realidade dele. Irmãos, nós precisamos estar dispostos a viver uma novidade de vida. Ele entendeu que aquele passado não era mais a realidade dele, até porque depois que ele teve um encontro real com Jesus Cristo a caminho de Damasco, a vida dele foi totalmente transformada. Ele deixou de ser um perseguidor de cristão para se tornar um seguidor de Cristo. Ele deixou de ser matador de crente para se tornar um dos mais importantes apóstolos de Jesus Cristo. É preciso deixar para se tornar. Muitas pessoas, elas não sabem lidar com o passado. Muitas vezes a saudade de algo que já passou pode paralisar algumas pessoas. Mas Deus, Ele nos chama para um novo começo a cada dia. Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus nos oferece uma nova direção e um novo caminho, irmãos. E nós não podemos perder a oportunidade que Ele tem nos oferecido por estarmos presos ao passado. Não importa o que aconteceu antes, o importante é o que Deus nos chama para viver o extraordinário que Ele tem preparado para cada um de nós agora. Uma vida que glorifique o seu nome agora. Uma vida que nos conduz à realização da sua vontade agora e até a eternidade, irmãos. O futuro é promissor para aqueles que confiam em Deus. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O futuro com Cristo é cheio de esperança. A maior esperança que nós crentes temos é de vivermos eternamente com Cristo Jesus lá no céu. E este é o futuro que nós devemos buscar. Só que para nós vivermos eternamente com Cristo Jesus lá no céu, nós precisamos desatar todas as amarras que nos prendem ao passado, para que nós possamos viver uma novidade de vida, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. É preciso deixar para se tornar. Podeis colocar em pé, irmãos, grupo de louvor. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o teu santo nome. Romper com o velho, irmãos, com a zona de conforto, muitas vezes não será fácil, porque é mais confortável não optar pela mudança. Deixar pode ser doloroso,
mas é um processo necessário para que nós possamos nos tornar aquilo que Deus sempre quis que nós fôssemos. Ao deixarmos os nossos pecados e a nossa autossuficiência, Deus nos transforma em novas criaturas e nos capacita a fazer a sua obra. O processo de transformação nunca será fácil, mas é através dele que encontraremos a verdadeira vida com Cristo Jesus. A vida cristã é uma jornada contínua de entrega, onde devemos constantemente deixar para trás tudo aquilo que não condiz com a vontade de Deus, para que nós possamos nos tornar mais parecidos com Ele. Que o Espírito Santo de Deus venha tocar em cada coração aqui nesta noite. Que esta palavra aqui ministrada através do Espírito Santo de Deus encontre guarida em todos os nossos corações. Que Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos aqui nesta noite. Nós iremos louvar ao Senhor e o pastor irá orar pela igreja. Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu agradeço a Deus pela oportunidade.